Pessoal, então agora iniciamos oficialmente, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma live de aquecimento do Semana Desbloqueie a nossa empresa. Nós estamos fazendo 10 lives e nós estamos indo para a oitava. Essa agora é a nossa oitava aula ao vivo, só que hoje eu preparei um conteúdo muito especial para ajudar vocês, donos de empresas, a dobrarem os lucros em 6 meses. Nós vamos aprofundar nessa metodologia nos próximos 3 dias de evento, que vai ser no dia 1º, no dia 2 e no dia 3 de março. Mas quem está aqui comigo hoje, entendendo já os atalhos, entendendo os conhecimentos necessários para ter esse tipo de resultado, é quem vai realmente gerar transformação na empresa. Porque quem está aqui comigo hoje, tá, e a minoria, são os comprometidos com o crescimento da própria empresa, que é bem diferente dos acomodados. Os acomodados são aqueles que vão chegar no nosso evento depois de amanhã e já vão cheio de desculpa para não executar nada. Já está sabendo até as desculpas que vai dar para não fazer nada. Ah, mas é porque o mercado, isso, o governo, aquilo, o imposto e não sei o que, é muito difícil isso, enfim. Agora, quem está aqui comigo, tá, e está acompanhando essas lives de aquecimento é do time dos comprometidos, que realmente vai fazer o que precisa fazer para ter o resultado que está buscando, tá? Porque você entende que é sua responsabilidade mudar isso, que você vai buscar o conhecimento para isso e vai aplicar e fazer acontecer. Recado rápido aqui para quem não se inscreveu ainda no nosso evento, tá? Vai lá no link do meu perfil, link da bio, toca nele, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp para você ser lembrado de todas as aulas, não perder nenhuma, e ainda ganhar a ferramenta bônus que a gente vai divulgar lá no grupo, dar de presente lá no grupo amanhã, tá? Tem um segredinho por trás dessa ferramenta, mas a gente vai dar de presente amanhã lá no grupo. Então, se você não entrou, vai lá no link do perfil, acabando aqui e entra. Pessoal, então, hoje nós vamos entender aqui 3 passos para melhorar sua gestão financeira para dobrar os lucros da sua empresa, tá certo? E dobrar os lucros, né? Uma meta tão, aparentemente, dependendo do ponto de vista ousada, e nós vamos falar muito bem dela no primeiro dia do nosso evento, na quarta-feira. Vou explicar por que a gente fala de dobrar os lucros, vou te explicar a história por trás dessa metodologia, vou te mostrar tudo, tá? Mas hoje nós estamos falando aqui de melhorar sua gestão financeira para dobrar os lucros. Em primeiro lugar, lucros, né? O que é o lucro de uma empresa e o que não é? A gente tem muitas crenças sobre lucros, muito achismo sobre lucro. Algumas empresas que ainda estão na sua fase mais inicial ainda não entenderam isso por completo. Mas, em resumo, o lucro é aquilo que sobra de tudo que entra menos tudo que sai. O lucro operacional é o que entra das receitas operacionais menos os custos variáveis para gerar aquelas receitas, as despesas fixas para gerar aquelas receitas. Tá? Isso é o lucro. O lucro não é o dinheiro na conta, não é quanto sobra de uma venda, né? Ah, comprei um produto por 50, vendi por 100, lucrei 50. Não, calma aí, tem outros custos que você tem que colocar nessa conta, tá? Então o lucro é o que sobra de tudo que entra menos tudo que sai em um determinado período. Isso é o lucro. E sobre lucro, né, algumas pessoas têm crenças, ah, não, lucrar muito é errado, né? O povo latino, os brasileiros, às vezes a gente tem uma cultura de que enriquecer, né, é feio, só roubando que se enriquece, enfim, coisas do tipo. Aí o lucro, às vezes, é ligado a isso, de passar os outros para trás. Lucrar é passar os outros para trás, é enganar, tá? Mas o lucro nada mais é que o resultado de uma troca, tá? Quando você faz uma venda, você entrega algo para o cliente ali, que ele valoriza, que melhora a vida dele de alguma forma, e ele te dá dinheiro em troca daquilo que você entrega para ele, porque na cabeça dele, ele está ganhando no negócio. Tá? O seu cliente ele te paga, e se ele sai rindo, ele sai satisfeito com a compra, com a contratação, ele achou que ele saiu ganhando na história toda. Tá? Então não tem dessa de lucrar muito e lucrar muito ser errado. Não existe lucrar muito. Se o cliente comprou e saiu satisfeito, está equilibrado. Não importa qual o preço, qual a margem de lucro. Tá? Por isso que tem segmentos que você constrói uma alta diferenciação do seu produto, uma alta diferenciação do seu serviço, que você consegue ter margens de lucros muito altas.
Porque o cliente paga e ainda está satisfeito, porque aquilo é único, tem um diferencial, tem uma experiência, tem uma percepção de valor, carrega um significado, enfim. Né? Então não tem dessa de lucrar muito errado. E na real também, quando tem um segmento que está lucrando muito, a concorrência vai e começa a tentar ser mais eficiente, começa a copiar, começa a querer abocanhar aquele mercado e as coisas se regulam ali. Então não tem lucrar muito, tem ser remunerado pelo trabalho e o propósito de uma empresa, tá? Travou aí, pessoal? E o lucro de uma empresa é o caminho para ela cumprir o propósito dela. O propósito de uma empresa é gerar valor para os clientes, gerar valor para cada vez mais pessoas. E o lucro tem a ver com, vou gerar valor para uma certa quantidade de clientes. Enquanto eu faço isso, eu vou obter lucro, vou construir caixa, vou gerar crescimento e vou aumentar a minha capacidade para gerar valor para ainda mais clientes, cada vez mais clientes. Aumenta o alcance, aumenta o impacto. O lucro é o caminho do propósito. E é assim que se remunera o dono e tudo mais. Tá? Então não tem dessa de lucrar muito. Lucrar muito o lucro é o caminho do crescimento, é uma obrigação da operação. Beleza? Então, o que nós vamos falar aqui? Como os 3 passos para você melhorar sua gestão financeira para dobrar os lucros. Tá? Então, por onde a gente começa? Já entrando no conteúdo aqui. Por onde a gente começa? A gente começa tentando descobrir qual que é o lucro atual. Bom, vamos descobrir qual que é o lucro atual. Porque tem uma frase que ela foi dita primeiramente por Lord Kelvin, tá? Há mais de 150 anos, se não me engano, que é: o que pode ser medido pode ser melhorado. O que pode ser medido pode ser melhorado. Depois, Peter Drucker, que é um dos maiores nomes da gestão da história, ele falou o seguinte: o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, se você não sabe exatamente quanto você está lucrando atualmente, não dá para melhorar. Quando a gente fala de dobrar os lucros, a gente tem que entender a situação atual precisa para a gente entender onde quer chegar e para entender o caminho, para planejar o caminho, para definir as ações, os planos, as melhorias necessárias para chegar lá. Então nós temos que saber como é que está a situação atual. E tem um pecado capital das finanças que, se cometido, e eu vejo muita pequena empresa cometendo, tem um pecado capital das finanças que, se cometido, não dá para ter noção nenhuma do lucro, vira uma verdadeira bagunça as finanças de uma empresa. E nós vamos, a partir de hoje, entender que, olha, isso tem que acabar e vamos dar os passos para isso. Então, primeira coisa, anotem aí, donos de pequenas empresas que fazem bagunças nas finanças, hein? Nós vamos começar agora a separação total de bens entre empresa e empresário, entre empresa e dono. Tá? Acabou a bagunça. O dinheiro da empresa é da empresa, o dinheiro do dono é do dono. Conta da empresa é da empresa, conta do dono é do dono. O lucro da empresa é da empresa, não é do dono. Não é porque a empresa lucrou que o dono vai tirar a mais ali de qualquer jeito. O cartão de crédito da empresa é da empresa, o cartão de crédito do dono é do dono. Por que isso? Porque enquanto tiver misturado, você não tem precisão. Porque você vai tirar um relatório lá e fala assim, então a gente vendeu tanto, o lucro foi tanto, mas tem que descontar ali o restaurante que eu fui no meu cartão, tem que descontar essa mesa aqui que eu comprei para a empresa, aí tem que descontar a gasolina que eu abasteci aqui e eu tirei um pouquinho a mais, mas eu devolvi. Bagunça total. Bagunça total, não dá para saber o lucro, se não dá para saber o lucro, não dá para melhorar o lucro. Então, a partir de agora, senhores donos bagunceiros das finanças, acabou a bagunça, vamos começar a separar completamente as finanças, tá? Hoje em dia tem bancos digitais aí que você cria contas pessoas jurídicas rapidamente, você pega um Nubank lá da vida, abre uma conta pessoa jurídica, cria um cartão pessoa jurídica, organiza, o Nubank tem até uma coisa lá que eles chamam de caixinhas. Você organiza lá os grupos, você distribui o recurso da conta recorrente em grupos para você organizar. Então, não é para ficar usando a mesma conta, pessoa física, pessoa jurídica, não é para misturar cartão de crédito, separar. Tem duas, isso tende a ser básico, e eu vejo donos de empresas até 10, 12 colaboradores cometendo isso.
quando eu chego tenho 20 colaboradores, já não comete isso mais. Já acabou, já está mais organizado, 99% das vezes já está organizado. E por que isso? Olha só, aí que tá. Tem gente que fala assim, não, é porque minha empresa ainda é pequena, né? Quando minha empresa for um pouquinho maior, eu vou parar com isso, vou organizar, pode deixar. Aí eu falo, tá bom. Mas olha só, não é porque a empresa cresce que o dono vai ter que fazer um melhor controle financeiro. É porque o dono faz o controle financeiro que a empresa cresce. É o contrário. Tá? Isso vale para todas as áreas, finanças, cultura, liderança, vendas, marketing. Mas a finanças tem um papel importante, a partir de um certo momento da empresa ali, um papel decisivo para a sobrevivência e para o crescimento, sim. Tá? Então, temos que começar a fazer as coisas certas para virar uma empresa grande. Eu sempre digo aqui, né, que a empresa grande é a pequena empresa que faz as coisas certas. Anota essa aí, ó. Anota essa lição hoje, ó. A empresa grande é a pequena empresa que faz as coisas certas. Então, como que o dinheiro sai da empresa e vai para o dono, para a conta do dono, né? Como é que a empresa remunera o dono? Tem duas formas. Uma é o prolabore, que já te adianto, não é o que enriquece o dono, tá? É o que remunera o dono pelo trabalho dele. E outra é a distribuição de lucros, né? Conceitos básicos aí. O prolabore, o dono vai definir um valor que a empresa possa pagar e se manter competitiva, mas que seja um valor alinhado à função que ele exerce na empresa, né? Por exemplo, se o dono exerce uma função de gerente ali, quanto que se remunera um gerente numa empresa? É por aí que ele vai receber. A partir do momento que a empresa for crescendo, for tendo mais previsibilidade de vendas, for tendo maior volume de vendas, maior volume de margem de contribuição, não vou entrar muito nisso hoje, ele pode ter prolabores maiores, uma remuneração mensal fixa maior. E o prolabore ele é fixo, uma vez por mês, retira, mesmo valor, mesma data. É lógico que há flexibilidade sim, né? Em momentos de necessidade de ajuste do fluxo de caixa, o dono pode ajustar, não, vou segurar um pouquinho para tirar meu prolabore, ou vou antecipar um pouquinho porque eu preciso. Tá? O valor não aumentar, nem diminuir, porque senão você está corroendo a margem, mas em momentos de crise, você pode reduzir. Enfim, isso é o prolabore, a remuneração mensal do dono, para o dono viver. A distribuição de lucros, primeira coisa, a empresa tem que dar lucro e a empresa tem que ter caixa. Aí você avalia quanto você pode distribuir de lucro. Tá? E eu não recomendo que faça isso mais do que 2 vezes por ano. Legal é 1 vez por ano, mas pequena empresa, tem um ciclo mais curto, enfim. Acho que sugiro começar por 3 meses, se for o caso, tá? Se você ainda depende disso, mas depois joga para 6 meses. Aí você vai sentar, vai olhar o lucro daquele período, gera um relatório de lucro daquele período, ver quanto que tem em caixa, ver suas obrigações a pagar nos próximos meses, ver quanto que você pode tirar sem prejudicar isso. Tá? Aí você faz uma distribuição de lucros e o dinheiro da empresa vai para o dono. Antes disso, não. Então, quando eu falo de dobrar os lucros aqui, bom, vamos fazer sua empresa dobrar os lucros. Não é que imediatamente você vai começar a ganhar o dobro do que você ganha atualmente. Não, esse dinheiro vai ficando na empresa. Obviamente, você vai gerando esse resultado, vai reinvestindo na empresa, vai tendo um volume maior ali, você consegue dobrar seu prolabore, por exemplo. Tá? A gente fala de dobrar lucros. Possivelmente, se você fizer isso com consistência e estruturar a sua empresa, você pode dobrar até mais, triplicar, quadruplicar seu prolabore e muito mais, à medida que a sua empresa for crescendo. Entendeu? Então, acabou a bagunça, vamos começar a separar as coisas. Aí fazer uma compra para a empresa, compra no cartão da empresa, vai fazer uma compra para você, compra no seu cartão. Se precisa tirar dinheiro, trate isso como um empréstimo, a ponto, às vezes, de fazer uma formalização no e-mail lá de empréstimo, nem que seja para você mesmo. Registre na planilha como saída de empréstimo, quando entrar de empréstimo, para organizar as coisas. Porque aí, o que a sua empresa vai parar de ser? Vai parar de ser uma eu-presa, né? Mesmo que você tenha colaboradores, às vezes você tem ajudantes, né? A empresa é você, a empresa gira em torno de você e você tem alguns ajudantes. Mas a empresa é você, né? E a gente tem que separar disso, porque a empresa, ela pode ser um organismo muito maior do que o dono, infinitamente maior do que o dono.
Então a gente tem que começar a separar as coisas para destravar a empresa, desbloquear a empresa para o crescimento. Nós não vamos fazer o evento Semana Desbloqueio da Sua Empresa, que vai começar quarta agora, às 20 horas, dia 1º, depois de amanhã. Então vamos começar a desbloquear a sua empresa a partir de agora. Beleza? Quem está comigo aí vai parar de fazer isso? Fala eu aí no chat, que eu quero saber quem fazia bagunça nas finanças aí, hein? Tô tomando minha aguinha com gás aqui, nessa live de segunda-feira. Agora é o seguinte, segundo ponto. Segundo ponto para a gente melhorar sua gestão financeira para dobrar os lucros da sua empresa. Ó, tem um erro de gestão financeira em empresas que costuma ser fatal. Algumas empresas quebram por isso e não sabem que quebraram por isso. Acha que, nossa, não deu certo, o mercado estava ruim, é muito difícil, né? Muita concorrência. E algumas empresas realmente quebram por isso. Eu já vi empresas que empresas, restaurantes, por exemplo, que eu frequentava quebrar por isso. Empresas quebram por isso, que eu vou falar aqui agora. E é precificar errado. Precificar errado. E eu vou explicar por quê. Tá? Mas o segundo passo aqui é melhorar a sua precificação. E melhorar a sua precificação, às vezes, tem a ver com você parar de cavar o buraco. Tá? Se você está numa situação financeira ruim, ouso dizer, se você tem um segmento de um fluxo de vendas alto, ouso dizer que você está precificando errado e está cavando o seu buraco ali. Porque o que acontece? O que acontece numa pequena empresa que está precificando errado? O dono da empresa, ele vai lá, determina o preço dele, vende, faz força, faz campanha, e divulga, escreve postagem no Instagram, e liga para cliente, faz de tudo, aí vende. Vendeu. Aí na hora que vai olhar lá, não sobrou dinheiro, não vê a cor do dinheiro. Né? Vendeu, falou, caramba, nós vendemos, nossa, paguei minhas contas aqui, sobrou quase nada. Não vê a cor do dinheiro. Aí o que ele faz? Nossa, preciso vender mais. Aí ele vai lá e dá desconto. Vou fazer uma campanha de vendas aqui. Vou fazer uma super campanha de vendas. Abaixa o preço para fazer aquela super campanha de vendas. E vai lá, faz esforço, faz live, faz divulgação, faz live shop, né? Dando exemplo da loja de roupas. Abaixa o preço, faz de tudo. Vende, entra dinheiro ali. Aí foi lá, pagou as contas, pagou os fornecedores, pagou os salários, pagou o aluguel, pagou o contador, pagou o marketing, não sobrou dinheiro. Sobrou menos ainda. Aí vai lá, bom, novamente, vou fazer aqui de tudo para vender. Não, vou fazer uma queima de estoque, 30% de desconto. Aí vende. O que está acontecendo nessa empresa? Onde ele está errando na precificação? Quando você está precificando errado, quanto mais se vende, mais sem dinheiro a empresa fica. Porque quando você está precificando errado, sua empresa pode estar tendo prejuízo. Então, se você vende e tem prejuízo, você perdeu dinheiro naquela venda. Então, quanto mais você vende, mais sem dinheiro você fica. Só que os donos de empresa não percebem isso, porque tem uma defasagem temporal. Né? Por exemplo, ele vende hoje, às vezes ele recebe hoje, ali ainda antecipa do cartão, quando é o caso, paga a taxa, mas vai pagar o fornecedor daqui um tempinho, vai pagar o salário mês que vem, vai pagar o imposto no fim do mês. Aí ele vende ali perto do fim do mês e vai jogando para frente aquele negócio ali, mas tem uma hora que não está pegando capital de giro, pegando empréstimo para cobrir esse buraco, e tem uma hora que fala assim, uai, e agora? Aí já não funciona mais dar desconto, porque já queimou a estratégia. Aí, o que começa a acontecer? Começa a ter que reduzir custos, corta investimento na empresa, corta melhorias, a empresa começa a ficar até a estrutura física desgastada, não dá aumento para o time, não promove o time, não dá recompensas, vira um clima o quê? De desmotivação geral, porque a situação não está legal, as pessoas boas saem, vão buscar outras oportunidades na concorrência ou no mercado de trabalho, ficam ali os acomodados, porque os acomodados estão acomodados com qualquer coisa, aí vira espiral descendente, aí começa a ter que dar mais desconto, e aí, o que eu falo? Precificar errado é o início do fim. Anota essa frase aí. Vamos lá.
Escreve aqui no chat para mim, ó. Precificar errado é o início do fim. Porque se você não sair dessa, você entra no espiral descendente. Como é que você quebra um ciclo vicioso? Isso é um ciclo vicioso. Como é que você quebra isso? Com conhecimento. Você adquire o conhecimento, você... Caramba, tem que sair disso. Aí você age e interrompe o ciclo vicioso. Tá? Então, um exercício rápido aqui. Bom, se a gente pegasse um produto que custa R$100, vamos supor que nesses produtos que custa R$100, você tem uma margem de lucro de R$20. R$20, tá? Aí, quer dizer o quê? 20% de lucro, tá? 20% de lucro. Aí você deu uma margem, você abaixou o seu preço. Você vendeu por R$90. Esses R$90, você tirou R$10 do seu preço. O seu lucro, que era 20, vai ser 10. Tem umas pequenas variações aí que eu vou falar sobre elas, mas seu lucro vai ser 10. Seu lucro caiu pela metade. Você deu 10% de desconto. Olha só, era 100, vendeu por 90. 10% de desconto. Seu lucro, que era 20, caiu para 10. 10% de desconto, o lucro caiu 50%. E é o desconto à vista ali, né? Ah, o bichinho aqui, tal. Caiu para 10. Aí você deu 20% de desconto, que era 100, você vendeu por 80. Seu lucro, que era 20, caiu para 0. E agora, hein? Deu 30% de desconto, era 100, vendeu por 70. Seu lucro, que era 20, virou menos 10. Prejuízo. Tem variações, como eu falei, porque quando você reduz o preço, reduz o custinho que você paga da taxa do cartão, um pouquinho de comissão, mas é pequena. Varia de estrutura de custos para estrutura de custos, tá? Não estou falando para você entender os números agora, mas o conceito é o seguinte: 10% de desconto, às vezes seu lucro caiu na metade. 20% de desconto, às vezes você ficou sem lucro. 30% de desconto, às vezes você tem prejuízo. Isso falando de desconto. E quando você define o preço errado? Às vezes você já define um preço que você nem estava tendo esse lucro, porque você definiu o preço sem olhar para as despesas fixas, definiu o preço sem olhar para todos os seus custos variáveis. Quanto que tem naquela embalagem? Quanto custa a sua embalagem do produto que você está colocando ali? Quanto custa o frete? Quanto custa o marketing? Quanto custa o aluguel naquele produto? Você tem que colocar todos os seus custos no produto. Tá? Então você tem que entender como precificar corretamente. E tem dois conceitos para precificar corretamente. Eu vou falar de conceitos, não vou falar de cálculos, não vou falar de fórmulas, para a gente não ser operacional aqui. Isso você pesquisa no Google ou entende a metodologia que a gente fala dentro do nosso programa. Mas conceitos. Primeiro, no seu preço tem que ter todos os custos operacionais da sua empresa, custos variáveis, despesas fixas, salários, prolabore, tudo adicionado da margem de lucro esperada para aquela linha de produto ou serviço. Em primeiro lugar, você encontra o seu preço mínimo assim. Qual que é o meu preço mínimo de venda desse produto ou serviço? É esse. É todos os custos acrescidos da margem esperada para aquela linha de produto ou serviço. Isso é o preço mínimo. E qual vai ser o preço que você vai vender? Bom, aí o preço você decide, você olha para o preço mínimo, olha para o seu negócio e fala assim, quanto meu cliente pagaria por isso? E continuaria satisfeito. Tem que ser acima do mínimo, obviamente, tá? E um jeito mais simples de fazer isso é teste. Então você vai nas barreiras psicológicas. Fez o cálculo da precificação lá. Se você vende uma peça de roupa, que é o exemplo aqui. Fez o cálculo da precificação lá, deu R$ 82,50 um produto, testa por 89. Testa por 89, é a próxima barreira psicológica ali. Ah, deu 87, testa em 99, 94. Vai testando. O cliente está pagando, ele está saindo rindo, ele está ganhando, ele achou que está ganhando e na cabeça... E ele está mesmo, ele valoriza aquilo. Então você define o seu preço mínimo com base nos custos e na margem esperada e define o seu preço de venda com base na percepção de valor pelo cliente. Aí tudo bem, né? Nós estamos definindo o preço do ponto de vista financeiro. Obviamente o preço tem um ponto de vista de marketing também. Tá? O preço, na cabeça do cliente, na hora que ele vai comprar, tem uma balancinha assim, ó, preço e valor. Preço é o quanto ele vai pagar naquele momento, é exato, preciso, tangível, que vai sair da conta dele, vai registrar na fatura do cartão dele. O valor
é a percepção dele sobre aquilo que ele vai receber. E cada cliente vê um valor diferente para uma coisa e para outra, tá? Com base nas experiências dele, na vida dele, nos valores, nas crenças, nas memórias. Cada cliente vai ver um valor diferente para aquilo. Só que tem um perfil específico de cliente, cada negócio tem o seu, que é o que mais valoriza aquilo que você entrega. Entendeu? Então você tem que definir o seu preço com base nos seus melhores clientes. Aí sim, bom, obviamente para fazer um aumento de preço, o entorno no seu negócio tem que estar coerente. Se você vai fazer uma precificação premium, a apresentação visual da sua empresa tem que ser diferente. O atendimento na sua empresa tem que ser diferente. A sua proposta, se você vende serviço, a apresentação da sua proposta tem que ser diferente. Tem que ser coerente. O preço é uma decisão de marketing, uma decisão de posicionamento, uma decisão estratégica. Mas o mecanismo é: defina o seu preço, encontre o seu preço mínimo, que ele é com base nos seus custos, nas despesas fixas, etc. E decida o seu preço de venda com base em estratégia, tá? E um erro muito comum sobre precificação é precificar olhando para o concorrente. Não, porque o concorrente vende a tanto, eu tenho que vender a tanto. Mas olha só, você sabe a estrutura de custos do seu concorrente? Você sabe quanto que ele paga de aluguel? Você sabe quanto que ele paga de contador? Quanto que ele tira de prolabore? Quanto que ele paga em um tanto de coisa? Não sabe. Você não sabe a estrutura de custos dele. Então, não dá para você comparar o seu preço com o dele. Não dá para você comparar. Às vezes ele está precificando errado, ele está indo para o buraco e você vai atrás. E você ainda vende mais barato para você ir para o buraco mais rápido. Tá? Então, não é olhar para o concorrente, é olhar para o seu cliente e entender assim, o que eu preciso gerar de valor para esse cliente para eu colocar meu preço que eu quero aqui e ele pagar assim, rindo. Como eu tenho que atender as necessidades dele para fazer isso. Obviamente, né, se você entregar algo igual ali, um produto igual, uma experiência igual, do jeito igual ao seu concorrente, você vai cair na guerra de preços, tá? Não é o foco aqui hoje nós estamos falando de gestão financeira, mas a decisão do preço envolve sair da guerra de preço, que envolve construir diferenciais, que envolve foco no cliente, construção de um modelo de negócio centrado no cliente. Isso nós vamos falar no nosso evento, hein? Vamos falar no nosso evento gratuito dessa semana. Quem não se inscreveu, acabando aqui, vai lá no link do perfil e se inscreve. Bom, mas um erro muito comum é abaixar o preço por causa da concorrência. Você pode estar seguindo ele para o buraco, que ele, às vezes ele está indo para o buraco, você está indo atrás, ou simplesmente para ele é lucrativo, porque ele não paga aluguel, porque ele não paga funcionário CLT, enfim, sei lá. Sempre vai ter concorrentes assim no mercado, por isso que você tem que se diferenciar deles. Falei do risco aqui dos descontos, né? O desconto acaba com sua margem, corrói sua margem, te dá prejuízo. Então você tem que parar com isso. Desconto tem que ser muito estratégico. Então o que eu recomendo? Você quer dar desconto à vista? Na verdade, você vai vender à vista. O preço que você queria vender é o preço à vista. O resto você incrementa. Tá? Você bota o incremento nos outros. Boa noite. Quem está chegando agora? Vamos jogando o segmento da empresa aí, que eu estou dando exemplos específicos aqui, hein? Então, você quer definir seu preço de venda? Fala, vou dar um desconto à vista, vou abaixar do meu preço. Não, se você der o desconto à vista, você vai chegar no preço original. O resto está com acréscimo. Obviamente, você não pode transmitir essa mensagem para o cliente não pode sentir que está perdendo, né? Então, você tem que construir sua precificação de forma que transmita a sensação de ganho para ele, tá? E outro erro também sobre preço, esse eu falei aqui também, que é precificar sem olhar os custos, precificar com base em achismo. Muito dono de empresa fala assim, não, eu pego isso aqui e multiplico por 1,5 e tá tudo certo, ou 1,8 e é isso mesmo, ou 2, ou enfim, de onde saiu esse número? Se você fez conta, calculou, fez o rateio de despesas fixas, calculou o seu percentual de custos variáveis médio, definiu o markup, tá certo. Mas de quanto tempo você tem revisado esse markup? Mensalmente? Trimestralmente? Até trimestralmente, ok. Passou disso, pode estar defasado já. Você pode estar achando que está lucrando, mas o mercado mudou, né? Tem reajuste de salário anual, reajuste de aluguel anual, reajuste de serviço de contabilidade anual. Isso traduziu no seu markup, traduziu no seu preço de venda. Tem que checar, hein? Bom, e o terceiro ponto aqui, terceiro passo
para você melhorar a sua gestão financeira para dobrar os lucros é o seguinte: aumentar o nível de controle que você tem. Primeiro a gente falou para acabar com a bagunça, né? Não falamos de o que fazer para acabar com a bagunça. Só falamos, ó, não mistura. Não mistura pessoa física e pessoa jurídica. Separação total de bens. A partir de agora. Empresa é empresa, dono é o dono. Agora vamos ter controle das finanças. Vamos ter controle das finanças. Depois eu volto nessa pergunta. Quando tem 10 concorrentes vendendo na mesma área? Não, eu vou falar agora, que a gente falou aqui da construção de diferenciais. Se você precificar vendendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com a mesma experiência, você vai cair na guerra de preços. A guerra de preços não é boa para ninguém, morre todo mundo. É ruim para o cliente, inclusive, porque o cliente fica com um serviço de baixa qualidade, porque todo mundo está se estrangulando para entregar. Então você tem que parar de olhar para o concorrente, focar no cliente, entender buscar aprender como atender as necessidades dele, como ninguém mais atende, construir diferenciais que justifiquem um preço que o cliente pague rindo. Tá? Você mesmo, eu acredito que tem várias coisas que você compra que você não vai no mais barato, que você quer algo que te atende melhor, seja por conveniência, seja por custo-benefício, seja por status, dependendo. Como ser esse cara, essa empresa para o seu cliente? Tá? Então você tem que conhecer seu cliente e conversar com ele. É assim que funciona para você se diferenciar. Bom, voltando aqui, controle. Controle. Como é que a gente tem mais controle? Primeiro passo para ter controle financeiro: registro. Registre tudo, basicamente. Todas as movimentações de entradas e de saídas tem que estar registrado. E hoje em dia, né, papel nem considera registro, porque o papel não te permite agrupar com facilidade, não te permite somar, não te permite ajustar, não te permite ver histórico, não te permite consolidar o histórico, não te permite fazer gráficos. Então o papel não serve, a gente tem que registrar tudo. Até um determinado momento do negócio, dá para registrar tudo numa planilha bem organizada. Não dá para ser qualquer planilha, uma planilha bem organizada. Dá para chegar muito longe com a planilha bem organizada. Mas depois de um momento você vai precisar de um sistema. Né? Passou ali de algumas dezenas de registros semanais, você vai precisar de um sistema. Porque senão vai começar a ter muito erro, planilha dá margem para erro. Você vai precisar de um sistema web, um sistema mais leve. Né? Mas o assunto não é ferramentas, o assunto é os conceitos. Primeiro, registra tudo, movimentações de entrada e saída. Tanto de dinheiro quanto de material, tá? Mas vamos focar no dinheiro aqui, registra tudo. E aí, controle financeiro, o que é? Só registrar não adianta, porque basicamente você vai ter lá dezenas de vendas no mês, ou centenas, ou quem sabe milhares de vendas no mês, dezenas de pagamentos, centenas de pagamentos, vai ter milhares de movimentações mensais. Se não tem ainda, vai ter milhares de entradas, totalizando entradas e saídas, milhares no mês ali. Como controlar isso? Como analisar isso? Como entender o que aconteceu na empresa com esse tanto de resultados? Você fala, não, vou ver a soma aqui, estou meio perdido. Enfim, tem uma coisa que você tem que fazer na gestão financeira, que é a segunda palavra. A primeira é registro, a segunda é categorização. Registro e categorização. A partir do momento que você consegue categorizar as coisas, você consegue analisar esses grupos. Por exemplo, você falou, opa, esse gasto aqui é despesa administrativa. Esse gasto aqui é despesa de pessoal, esse gasto aqui é imposto, isso aqui é comissão sobre vendas, isso aqui é produto, custo de produto, matéria-prima. Você agrupou, você consegue analisar. Vendas também, pô, isso aqui pegando o exemplo da loja de roupa, isso é calçados, isso é moda feminina, isso é moda masculina, tá certo? Isso é o plano de contas e o plano de receitas, que é uma definição simples das categorias. Aí a gente vai para subcategorias, para ter mais análise. Pegou lá o moda feminina, roupas, acessórios, ou vestidos, blusas, calças, enfim, nem sei tanto de moda feminina assim. Mas aí você cria subcategorias e registra, que aí com o passar do tempo, mensalmente,
Você olha sua planilha financeira, que vai gerar relatórios financeiros, você fala assim, ó, quanto que entrou dividido por linhas de negócio, quanto que saiu dividido por categorias de custos operacionais, que são os custos que são ligados a vendas, quantos que saiu dividido em custos, dividido em categorias de despesas fixas, que são coisas que você paga, faça chuva, faça sol, todo dia, todo mês, tá? E quanto que sobrou, lucro operacional. Pronto, registre, categorize tudo. Obviamente, você vai ter que ter momentos para fazer isso, tá? O registro ele é diário, aconteceu o registro. Uma vez por semana, vamos validar se eu categorizei tudo certinho? Realinha ali. Se você tem uma pessoa no financeiro já, ótimo, né? Esse é o papel dessa pessoa garantir isso, garantir a saúde financeira, garantir a precisão dos números. O terceiro passo do controle é a análise. Então, você registrou tudo, categorizou tudo, aí você passa a analisar. Bom, o resultado desse mês foi bom ou ruim? Vamos comparar com o mês anterior? Vamos comparar com a minha média de 3 meses? Vamos comparar com o mesmo mês do ano anterior? Eu faturei mais, mas lucrei menos. Por quê? Pô, minha margem de contribuição, não vamos entrar muito aqui, mas é um indicador financeiro, ela caiu. Pode ser que eu estou precificando errado, preciso reajustar meu preço. Então, a partir das análises, olhando os números de uma empresa, ele vai te contar uma história ali. Você vai entender o que você está errando, o que você está acertando. Está negociando bem? Está precificando bem? Está sendo eficiente? Isso vai estar escrito nos números. E você vai entender o que fazer para melhorá-los. Então, você vai verificar se está gastando muito com produtos, se está gastando muito salário, com base na sua estrutura atual. O quarto passo desse controle é a previsão. Bom, com base nessa estrutura de custos aqui, com base nesses percentuais, minhas metas de vendas conservadoras, para previsão a gente usa metas conservadoras, minhas expectativas de investimentos aqui, qual que vai ser meu fluxo de caixa futuro, quanto que eu posso investir, quanto que eu posso distribuir, quando é que eu vou poder aumentar a nova loja, quanto que eu preciso de reserva de caixa aqui mensalmente para no fim do ano pagar o 13º, nas devidas parcelas, ou para daqui 12 meses abrir uma nova unidade. Então você faz o controle financeiro registrando tudo, categorizando, analisando e fazendo previsões. Aí você faz o quê? Melhora a sua gestão financeira. Definitivamente consegue dobrar os lucros. Porque você vai olhar para os seus números, vai entender o que precisa ajustar para gerar mais lucro, vai entender o que fazer para construir mais caixa, como reinvestir esse próprio caixa na empresa, como fazer a empresa crescer e dobrar os lucros. A gente não falou muito de geração de caixa aqui, mas o caixa é o oxigênio do negócio, é o combustível do crescimento. Então, você organizar a sua gestão financeira, você gera esse combustível necessário para crescer. Pessoal, então, falamos de separação total de bens, precificar certo e parar de cavar o buraco e aumentar o controle financeiro. Esses são 3 passos para você melhorar e muito sua gestão financeira para dobrar os lucros. Conteúdo muito rico para dono de pequenas empresas que está buscando esse crescimento, que está comprometido, que vai chegar no evento depois de amanhã, quarta-feira, às 20 horas, já entendendo esse ponto, vai poder focar em novos aprendizados e vão ter muito mais chance de dobrar os lucros em 6 meses. Para quem ainda não se inscreveu, vai no link do perfil agora. Olha, tem uma regra de produtividade que ensina no livro Get Things Done, do David Allen, que ele fala, olha, se algo demora mais de 2 minutos para ser feito, você não anota, não deixa para depois, não põe no post-it, não põe na agenda, você faz agora, menos de 2 minutos, né? Menos de 2 minutos para ser feito, você faz na hora, porque não vale nem o tempo de anotar e olhar depois. Então você vai ser muito mais produtivo quando surgiu uma demanda que tem menos de 2 minutos, vai lá e faz agora. Então, quem não se inscreveu no Semana Desbloqueia essa empresa, que vai acontecer quarta às 20 horas, saindo daqui, vai no link do perfil e se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, que amanhã a gente vai distribuir o presente lá, a ferramenta bônus gratuita. Beleza, pessoal? Vou tirar um print aqui da nossa live. Eu quero que você vá lá no feed depois e escreve seu maior aprendizado de hoje. Pessoal, é o seguinte, a gente fica por aqui. Amanhã a nossa última rodada de lives
Amanhã às 7h15 da manhã, volto aqui e vejo vocês. E à noite também tem. Pessoal, então, até mais. Boa semana para vocês aí. E até a próxima. Bora para cima.